Boa noite, Sergipe, 6 horas, Cidade Alerta no ar. Hoje é dia 9 de setembro e já começamos o programa falando que a médica cirurgiã Daniele Barreto, acusada de envolvimento na morte do marido, o advogado criminalista José Lael, foi encontrada sem vida nesta terça-feira no presídio feminino de Nossa Senhora do Socorro. A informação foi confirmada pelo escritório de advocacia que representa a médica. Vamos aqui comigo que eu vou mostrando para vocês. À medida que eu for falando, vocês vão entendendo como foi o desdobramento ao longo da manhã de hoje. Era por volta de 11h30 da manhã, quando a Daniele Barreto saiu da Clínica Psiquiátrica São Marcelo para o Fórum Gumercindo Bessa, onde passou por uma audiência de custódia. Ela ficou internada nesta clínica no Hospital São Marcelo desde o dia 1º até hoje. Hoje, no Fórum Gumercindo Bessa, ela passou por essa audiência e foi direcionada ao presídio. Vocês acompanham imagens exclusivas feitas pelo repórter Marcos Couto da parte interna do carro. Este é o momento em que ela chega ao presídio feminino de Nossa Senhora do Socorro. Isso aí já é por volta de 2h30 da tarde. Esse retorno ocorreu depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, no último dia 29 de agosto, que revogou a prisão domiciliar que havia sido concedida em maio pelo ministro Gilmar Mendes. A defesa apresentou provas que apontavam histórico de violência doméstica, o que motivou a concessão da medida. E hoje, agora, neste momento, nós trazemos a informação. Daniele Barreto foi encontrada morta na cela em que estava. Exatamente às 4h20 da tarde foi encontrado o corpo da Daniele já sem vida. Lembrando para vocês que ela ficou no presídio por volta de apenas 2 horas. Então, 11h30 da manhã, a Daniele sai do Hospital São Marcelo, hospital psiquiátrico. Às 12h30 estava marcada a audiência, que começou por volta de 1h da tarde. E às 2h30, o Marcos Couto, com exclusividade, consegue pegar essa imagem que você acompanha agora. É a Daniele Barreto saindo do carro, acompanhada da delegada Juliana Alcoforado e toda a equipe dela. Ela tenta cobrir o rosto no momento em que está saindo do carro. Ela está, inclusive, gente, no momento em que o Marcos tenta entrevistá-la, ela está com uma blusa rosa, a mesma que ela foi internada no Hospital São Marcelo. O Marcos Couto, na ocasião, nesta tarde, por volta das 2h30, quando pegou esse flagrante, que vai aparecer já já na sua tela, estava acompanhado do cinegrafista Miro Ribeiro. Essa imagem feita pelo celular, imagem exclusiva dentro do carro onde a Daniele Barreto está, e na parte externa é o momento em que a gente consegue ver toda a equipe da delegada Juliana Alcoforado acompanhando a Daniele Barreto para o presídio. Agradecer ao repórter Marcos Couto por essas imagens. Vamos mostrar a outra imagem que eu estava chamando agora, que é quando a Juliana Alcoforado está acompanhando a Daniele. Vai aparecer agora, tá, gente? A gente está separando as imagens para vocês. Programa ao vivo é assim, tudo aconteceu agora, vocês sabem muito bem. O corpo da Daniele foi encontrado às 4h20 da tarde. As últimas imagens da Daniele viva vocês vão acompanhar agora. Últimas imagens da Daniele com vida, chegando ao presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro. A delegada pede licença ali ao Marcos Couto, ela tenta se proteger ali de toda forma, não quer ser vista, não quer ser filmada, mas a nossa equipe ali tenta dar a voz a ela para que ela consiga dizer o que quer, mas ela nega ao nosso repórter Marcos Couto. Não só o Marcos Couto esteve acompanhando esse processo ao longo do dia. A repórter Selma Souza esteve ao vivo no Fórum Gumercindo Bessa, onde a Daniele Barreto passou por uma audiência de custódia. A Selma está aqui comigo. Selma, seja muito bem-vinda. Infelizmente, nessa
ocasião. Um susto para todos nós, tá, gente? Só trazendo para você que está em casa. É um susto, não só para vocês aí do outro lado, para a gente também. Tínhamos um programa hoje voltado para os desdobramentos da Daniele Barreto, agora de volta ao presídio. Mas tudo mudou, né, Selma? Conta pra gente como é que foi esse processo para você acompanhar hoje essa audiência. O principal, eu acho, agora, Selma, é saber como é que ela estava. Oi, Mariana. Boa noite a você, boa noite a todos de casa que nos acompanham. Realmente foi uma notícia que pegou todos de surpresa, né? A nossa equipe foi designada para acompanhar justamente esse momento da prisão da Daniele. Então, nós fomos, né, deslocados, inclusive, até a clínica, onde haveria, então, essa transferência da clínica para o fórum. Nós chegamos lá, a Daniele já havia seguido para o fórum Gomecino Bessa, onde ela iria passar, então, por essa audiência de custódia. Fomos, então, até o fórum, a Daniele já estava lá, justamente como você trouxe essas características, justamente com esse moletom, né, com esse casaco rosa, em uma imagem completamente diferente do que a gente viu há algumas semanas anteriores, onde ela estava muito bem arrumada, né, com uma saúde em dia, né, podemos dizer assim. Ela estava bastante abalada fisicamente, mentalmente, a todo momento ela não conseguia interagir de forma ativa com a juíza e também com quem estava acompanhando essa audiência de custódia. Inclusive, havia promotores do Ministério Público nesse momento, havia também familiares, salvo engano, o irmão da Daniele, a cunhada e a mãe também estavam acompanhando esse momento. Essa audiência de custódia serviu justamente, né, para a Daniele informar como é que foram esses dias onde ela esteve internada, como é que foi essa transferência, se ela havia sendo bem tratada pela equipe policial, pela equipe do Poder Judiciário também. Ela informou que sim, que ela estava sendo muito bem tratada durante esses dias, que ela estava nessa clínica e que esse tratamento precisava ter continuidade em uma clínica particular. Segundo ela, esse tratamento, caso fosse transferido para uma unidade prisional, ela informou nessa audiência de custódia que a medicação é diferenciada e que para ela não fazia tantos efeitos. Ela queria permanecer tomando a medicação que ela estava tomando durante esse tratamento. Selma, muitas coisas são repassadas para a gente e eu sempre digo que um repórter no local onde está acontecendo é a forma mais correta de você saber se isso aconteceu ou não. Então eu vou te perguntar diretamente. É verdade que ela estava num estado tão alterado que durante a audiência ela nem lembrou o nome do filho? É verdade, é verdade. Durante esse interrogatório, a juíza pergunta alguns dados pessoais, né, a respeito dela, pergunta em relação ao filho, aos filhos. Então, ela só lembrou do primeiro nome do filho, ela não lembrou do restante do nome do próprio filho dela. Então, a gente já observava que havia, assim, uma confusão mental muito grande. Outra coisa que me chamou bastante a atenção, Mariana, além do estado, ela estava muito magra, muito abatida, eu observei que ela estava de chinelo, com esse moletom e uma calça tipo legging. Então, o tornozelo dela, eu observei que estava bastante inchado, né? Como a gente sabe, quem toma a medicação fica com retenção. Então, ela estava com esse retenção de líquido, retenção, né? Que líquido. Incha, né? Ela estava bastante inchada. Entendi. Na região do tornozelo. Então, outro fato que chamou a atenção, sim, a todo momento havia essa confusão mental para ela dialogar com a própria juíza e também com o próprio advogado. Selma, falamos aqui sobre o diagnóstico dela. E aí, na audiência de custódia, inclusive eu te assisti mais cedo, no Balanço Geral, Tolerância Zero, você falava de dois sofrimentos. Um é borderline, o outro é a depressão. A depressão, as pessoas no popular normalmente já sabem, né? Mas o borderline, muita gente não sabe. E aí, eu consultei alguns psiquiatras e psicólogos perguntando quais são as características de uma pessoa com diagnóstico de borderline. Borderline é a doença da personalidade, do transtorno
de personalidade. A pessoa tem picos de euforia, a pessoa muitas vezes é uma pessoa tanto manipuladora quanto manipulável, é uma pessoa que muitas vezes se apega a uma determinada relação e aí é difícil de fato dela sair. São pessoas que se apegam muito fácil, são pessoas que têm ímpetos, né, de alguma forma. Então, pelo que eu estou entendendo, você está trazendo, né, que foi colocado na audiência, que ela tomava remédio controlado, que ela tem borderline, depressão, mas, Selma, a gente acredita que nesse momento a juíza deve ter tido o entendimento que ela conseguiria seguir esse tratamento no presídio, já que ela foi encaminhada ao presídio. Foram essas as doenças apontadas mesmo? Isso mesmo. Ela informou que fazia, sim, o uso contínuo dessas medicações, que ela tinha esses 2 transtornos e que já havia, né, em um outro episódio, tentado contra a própria vida. Então, ela e o advogado informaram, né, principalmente o advogado informou que seria um risco, né, muito grande ela não ter esse acompanhamento 24 horas como ela teria, né, em uma clínica, por exemplo, que é especializada no tratamento desses 2 transtornos. Tem algo em relação à roupa que você vai trazer para a gente, mas é só porque a gente não tinha acesso a essas imagens ainda, Selma. Vamos mostrar para quem está em casa. São imagens também exclusivas do momento da audiência, do momento em que acontece a audiência. Está aí o Fábio Trindade, que é o advogado de defesa dela, a juíza e algumas outras pessoas que sempre fazem parte dessa audiência de custódia, né, Selma? Isso. Estavam todos, né, durante essa audiência de custódia, ouvindo, então, esse depoimento, onde ela trouxe essas informações, trouxe, inclusive, com uma certa dificuldade, né, havia essa confusão mental. E em relação à roupa, Mariana, ela trouxe essa informação que não necessariamente precisaria ser trazida nessa audiência em si, mas ela fez um comparativo dessa roupa, como a gente vê essas imagens, dessa chegada dela na primeira audiência com os antigos advogados dela. Ela informou que ela foi orientada por essa equipe de profissionais, segundo ela, a utilizar a melhor roupa que ela tivesse e ir para esse fórum, para a primeira audiência, então, essa audiência de instrução, com cabeça erguida, né, já que ela confirmava que ela não tinha culpa nenhuma, né, nesse caso, nesse homicídio contra o marido dela, o José Lael. Então, ela afirmou durante esse momento que foi uma orientação dos próprios antigos advogados dela ir desta forma para o Fórum Gomesino Bessa. Essa é uma informação, Selma, de bastidor que realmente me tomou até de surpresa agora, porque eu não sabia, tá? Então, gente, olha o que a Selma traz aí. Vocês estão acompanhando? Vamos colocar para quem está em casa as imagens? Essa é a imagem do grupo, tá, de advogados que estava representando a Daniele Barreto. Vocês lembram bem? 5 pessoas. Aí na imagem tem o Lincoln, o Daledônio, o José Carlos, eles acompanhando ela até a audiência de instrução. E a gente citou aqui, muito bem arrumada, muito bem acompanhada, enfim, juridicamente aí por esse grupo de advogados. Mas, né, a Selma, e ela foi julgada, né? Não tem como, a opinião popular disse que ela estava, né, muito bem, enquanto os outros 6 envolvidos na morte estariam no presídio, de uma forma bem diferente. Aí a Selma traz agora essa informação de que ela não foi vestida assim porque ela acordou e estava se sentindo ótima. De acordo com a informação que a Selma traz aqui, com exclusividade, teriam sido os advogados que orientaram ela a ir desta forma. Advogados que apresentaram uma renúncia ontem. Ontem nós divulgamos a renúncia desse grupo por inadimplência, dizendo que ela não estava pagando. Agora, Selma, essa informação ela trouxe na audiência mesmo? Porque a audiência, como a gente sabe, né, normalmente trata ali da questão física, né? Se ela tem alguma questão no corpo, alguma marca, sofreu alguma violência, se ela está em condições normais para seguir para o presídio. Normalmente não se fala do crime em si, desse tipo de questão, mas então ela falou sobre isso. Então, ela falou da roupa de agora também ou ela só falou da roupa desse dia?
Não, ela falou somente da roupa desse dia. Do nada, não tinha nenhuma conversa, né, voltada para esse tipo de assunto. Ela pediu licença para a juíza e informou esse assunto do nada. Tanto que ela foi orientada, não precisa trazer essa informação agora. Você pode trazer essa informação posteriormente em uma outra audiência. Mas ela fez questão de levantar a mão, pedir a fala e justificar, então, o uso dessa roupa que a gente vê agora, nessa primeira audiência, onde ela aparece muito bem vestida, acompanhada desses advogados. Selma, parabéns pelo trabalho, pela sobriedade. Hoje está sendo um dia difícil para todos nós. É muito complicado esse tipo de situação. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo. Peço que você fique aqui comigo. Meu diretor Fredson Navarro, a gente já tem imagem do presídio? Olha, ao vivo, viu, Selma? Fica aqui comigo. O Vinícius Mecena já está no presídio, no Prefem, em Nossa Senhora do Socorro. A gente vai saber como é que vai ser a retirada do corpo da Daniele daí. A gente já vê imagens do Fábio Trindade, advogado de defesa dela. O intervalo é bem rapidinho enquanto o Vinícius se posiciona. Fica na cena, em alerta comigo. Ao vivo com Vinícius Mecenas, do Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro. O Fábio Trindade falou, Vinícius, que essa é uma tragédia anunciada, né? Você está com ele por aí. Boa noite. Oi, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Uma movimentação muito intensa, viu? Desde os primeiros momentos que nossa equipe de reportagem chegou até aqui, ó. Nesse momento a gente percebe que a Polícia Científica já se encontra no local. Ali ao lado também já tem um veículo do próprio IML, que é o Instituto Médico Legal, que chegou, portanto, possivelmente para fazer a recolhida, a retirada do corpo. Tudo isso aconteceu por volta das 4h20 da tarde, quando Daniele Barreto já foi encontrada sem vida dentro da cela. Inclusive, o Fábio Trindade, que é quem representava, portanto, a Daniele Barreto, ele já se encontrava aqui na unidade, né, dando entrada aqui em todos os procedimentos legais para ter acesso, portanto, à interna, a Daniele Barreto. Quando eles se dirigiram, portanto, à cela, ela já estava sem vida e com um lençol ali em torno do pescoço. Fábio, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa, muito embora já tivesse sido avisado de que ela precisaria, portanto, de um acompanhamento médico, mesmo depois dessa transferência aqui para o Prefem, que fica no município de Nossa Senhora do Socorro, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Lamentável. É muito complicado, porque assim, o que vocês viram quando chegou lá? Houve uma conversa posteriormente? Pronto. A Priscila também está aqui, representa também, né, Priscila? Isso. A banca de defesa, portanto, da Daniele. O que vocês tomaram conhecimento, né, ao chegar aqui na unidade e se dirigir, portanto, até a cela? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana e todos os telespectadores. É uma situação um tanto lamentável, né? É demonstrado de forma muito clara o quanto o advogado que estava atuando nesse caso está super abalado, porque nesse momento, enquanto advogado, nós nos sentimos, além de buscar, de fato, que o direito seja cumprido de uma forma coerente, injustiçados de alguma forma. Mas toda a atuação... Deixa eu pedir licença aqui rapidinho, vamos aqui um pouco para o canto, porque o pessoal do IML precisa passar. Ô, Priscila, fique à vontade, pode continuar. E como advogado de defesa, né, e claro, respeitando os direitos de uma forma muito clara, não esperávamos que isso viesse a acontecer, em muito que pese ela tenha demonstrado podemos dizer que todas as evidências que isso seria algo muito provável. O doutor Fábio aqui que atuou, que esteve com ela nesses momentos anteriores, né, para dar esse suporte. Doutora Priscila, certo, foi convidada, é uma advogada de ponta, né, uma advogada que eu tenho muito carinho e que eu participei, chamei e sabíamos que iam fazer um grande trabalho. É o seguinte, desde o primeiro momento que eu estive com Dani, certo, ela vinha e ela me relatou e demonstrou realmente esses problemas, certo? Conversei com ela por inúmeras vezes e demonstrou uma insatisfação muito grande com algumas coisas que estavam acontecendo, né? Disse hoje na audiência todas essas insatisfações, relatou para a juíza, para a promotora, certo? Para o promotor. Falamos, conversamos,
certo? Com a juíza, demonstrei, corremos atrás, não só eu, porque não é só um advogado. A defesa não é feita só por um advogado, a defesa é feita por uma gama de pessoas, né? Ninguém vive sozinho. E Dani também não precisava viver sozinha. Temos aqui pessoas que atuaram diuturnamente, né? O irmão de Dani, que eu passei a lidar todos os dias, todo momento, a cunhada, uma amiga, certo? Então, estávamos nessa luta desde o primeiro momento, eu muito preocupado, falei em diversas oportunidades o quanto eu estava preocupado com aquela mulher que eu vi ali, e que inclusive estava arrancando os cabelos, e que inclusive dizia a todo momento que ia se matar, né? Falei ontem, hoje na audiência mesmo de custódia, né? Que para minha surpresa, eu nunca imaginei que fosse cumprir um mandado de prisão uma pessoa em tratamento. Tratamento esse por tempo indeterminado, mas ela não, ela foi retirada do tratamento e colocada para a morte. O senhor foi o que viu ela no primeiro momento, após todo esse fato? Como que estava? O lençol estava envolto no pescoço? Qual que era a cena que o senhor viu naquele momento? Veja, eu não cheguei a ter acesso a Dani enquanto presa, certo? Não tive esse acesso. A viatura vinha, entregou ela, esperamos a imprensa sair e adentramos no presídio para poder ter contato. E aí eu fiquei aqui aguardando. Demorou muito, isso que me chamou a atenção. Demorou mais do que o normal, né? Demora, mas não como demorou hoje, certo? E aí me chamou a atenção. Foi quando a diretora veio e anunciou que ela tentou se matar. Só que é o seguinte, já depois, não sei como, já pessoas já me ligando, dizendo, confirmando a morte, né? Com morte que não tem sido nem confirmada aqui, entendeu? Então, são coisas que aconteceram no processo. A última palavra que Dani disse lá na audiência é que se viesse para cá, ela iria fazer isso. Disse para mim, para o irmão, para a cunhada e todos que estavam ali presentes. Houve uma justificativa do porquê que ela estava só dentro da cela naqueles instantes? Não, eu alertei de todas as formas, eu documentei, eu disse que ela não podia vir. Eu tive tratamento com pessoas envolvidas nessa causa desde ontem. Eu não parei um segundo, Priscila sabe, entendeu? Para provar que a mulher estava doente. Tive contato com ela de todas as formas. A cunhada aqui lutou junto comigo, entendeu? E você não sabe a sensação de impotência quando a gente retrata uma situação como essa, como foi feito hoje. E o descaso, não só o descaso, não sei, não tenho palavras. É muito complicado. Eu agradeço e parabenizo também pelo trabalho ao longo desses últimos dias. Priscila, numa situação como essa, a gente percebeu que teve uma grande movimentação, a IML chegando, porque tudo isso aconteceu por volta das 4h20 da tarde, Para você que chegou até aqui agora no Cidade Alerta, a Daniele hoje passou por uma audiência de custódia após sair desse hospital psiquiátrico. Essa audiência de custódia era no mais para saber como é que ela estava naquele momento, se ela tinha condições, fazer algumas perguntas, porque a prisão dela havia sido revogada, a prisão domiciliar. Então ela foi transferida aqui para cumprir uma prisão preventiva aqui no Prefem, onde ela já esteve cumprindo, portanto, essa prisão ainda no ano passado. Então, logo depois que ela chegou aqui, por volta das 2h30 da tarde, que foi o momento que o Marcos Couto estava aqui com o Miro Ribeiro, no exato momento em que ela saiu da viatura, a gente teve essas imagens, então isso era por volta das 2h30. 4h20, ou seja, 2 horas depois, ela foi encontrada sozinha dentro desse espaço, dessa cela, sem vida. Possivelmente, ali, ela estava com um lençol também no envolto do pescoço, o que culminou, portanto, nesse óbito. A gente percebeu uma grande movimentação, IML, várias viaturas da polícia, a polícia científica também se faz presente. Priscila, numa situação como essa, diante desse contexto, quais serão os próximos passos? O IML chegou, claro, para fazer o recolhimento do corpo, mas um processo administrativo também foi aberto aqui pela própria unidade prisional, Boa noite. Boa noite mais uma vez. Nesse caso, a unidade prisional, junto com o acompanhamento da defesa, claro, o doutor Fábio Trindade aí à frente, irá acompanhar todos os atos necessários para apuração, investigação dessa tragédia, Nós sentimos muito. Esse é um processo em que dizemos que tem perca de todos os lados e agora
também temos mais uma perda drástica. E vamos dar apoio à família em todo sentido, sentido jurídico, sentido emocional. O Dr. Fábio foi um grande herói nesse sentido. E, como ele muito bem falou, nesse momento a advocacia até sente muito, porque nós gritamos para o judiciário que isso poderia acontecer e não fomos ouvidas, como sempre, como é de comum. A família, a família disse, né, após tomar conhecimento, o que vocês... Porque até então, o próprio irmão e a cunhada da Daniela estavam, portanto, aqui desde o momento que ela foi transferida, né? Nesse momento nós não queremos trazer sobre argumentos da família, até para respeitar todo o momento que eles estão vivendo, e vamos acompanhar. Vamos para cá, Priscila, porque assim, começou agora a garoa, para a gente fugir por conta também do equipamento, a gente percebe que vários veículos se encontram, portanto, aqui. Familiares, amigos, até cuidadores também se fazem, portanto, presentes. Você falou em relação à família, né, que não vai querer se manifestar pelo menos no momento. Mas sobre esse procedimento administrativo, ainda há dúvidas de que ela tentou, porque ela já havia tentado uma outra vez contra a própria vida. Ainda há dúvidas, há todos os indícios necessários em relação a isso, para que possa ser sido aberto esse procedimento administrativo? Não, então, como bem confirmado já pela Sejusc, que houve de fato a morte, agora o detalhamento dela eu não vou ter condições de passar para o público com convicção, porque não tive acesso a isso ainda. Só tive a parte de procedimento jurídico com o Dr. Fábio. Perfeito. Mais uma vez eu agradeço também a sua participação. Mariana, a gente percebe que o Fábio, né, também estava aqui com a gente ao vivo, a Priscila, ambos representam, portanto, a família da Daniele Barreto, no caso agora. Há muitos veículos de comunicação aqui nesse exato momento, eles dão entrevista para outros veículos, a imprensa que se faz presente aqui no geral, mas a movimentação aqui acabou cessando um pouco mais agora, né? Toda a polícia científica entrou aqui no Prefem, que é o presídio feminino, que fica numa zona bem de difícil acesso, aqui no município de Nossa Senhora do Socorro. Né? A gente pega ali uma estrada de chão, vindo da BR, de uma rodovia estadual, passa por essa via bastante complicada, na Pissarra, até chegar, portanto, até aqui. É bem difícil mesmo a locomoção da entrada até, portanto, aqui a unidade. Então, assim, vários veículos, várias viaturas já se fazem aqui presentes, os especialistas já entraram, portanto, na cela para fazer todas as análises, averiguar o que de fato aconteceu e como se deu, portanto, as circunstâncias. Lembro ainda que o período, né, entre a chegada da Daniele aqui no Prefem e a morte dela, né, a vida dela que foi, portanto, ceifada, foi em um intervalo de apenas 2 horas de relógio. Então, assim, há uma grande movimentação, família, né, se faz presente aqui também. A gente, claro, vai evitar mostrar, né, para preservá-los de uma situação tão dolorosa e tão dolorida, uma situação tão lamentável como essa. Mas há poucos instantes, inclusive, essa é uma informação agora extraoficial, eu estive conversando com a cuidadora, né, da Daniele, que inclusive posteriormente era uma paciente, né, da Daniele Barreto, ela que fez alguns procedimentos estéticos com a Daniele. Eu lembro que na primeira vez que eu vim aqui no Prefem, né, logo quando a Daniela ela foi presa, né, ainda do ano passado, e foi transferida aqui para o Prefem, eu lembro que essa senhora, essa moça, ela estava aqui, e hoje ela também estava. Eu conversei com ela e disse, por conta da proximidade que ela tinha com a médica cirurgiã e com a família dela, ela acabou sendo contratada inclusive para ser cuidadora da Daniela enquanto ela estava dentro do hospital psiquiátrico, dentro da São Marcelo. Né? Então ela disse que a Daniela ela já vinha dando indícios, né, de que não estava bem psicologicamente, na saúde mental. Né, disse que a todo instante a voz era muito embargada ao longo do tempo que Daniele Barreto ficou, portanto, internada no hospital psiquiátrico. Visivelmente a estética da Daniele também estava ali um pouco debilitada. Então, assim, são muitas pessoas que se fazem presentes aqui neste momento e a qualquer hora eu volto aqui com mais informações no Cidade Alerta. Mariana.
Vinícius, deixa eu falar uma coisa para você. Desde ontem à noite eu estou em contato com o Fábio Trindade e agora há pouco eu também falei com o Fábio Trindade antes de entrarmos ao vivo. O nosso combinado era a gente conversar aqui durante o programa todo, tá? Porque a gente tem muitos elementos para trazer. O Fábio Trindade me contou coisas pelo telefone, que ele vai trazer aqui no programa. Ele está muito abalado, como a gente viu. Eu vou para um rápido intervalo e volto com você e o Fábio, combinado? Vocês vão acompanhar agora as últimas imagens da Daniele Barreto em vida. Essas imagens foram realizadas pelo repórter cinematográfico Miro Ribeiro, o repórter Marcos Couto, que estava acompanhando ele. Enquanto a gente vai ao vivo, a gente vai mostrando essas imagens, porque eu já vejo que... essas são algumas das imagens, tá? Mas a imagem exclusiva é a de Marcos Couto, ela saindo, tá? Com a delegada Juliana Alcoforato e toda a equipe entrando no presídio. À medida que a gente vai conversando com você, Vinícius, a gente vai mostrar as imagens porque você tem prioridade. Eu sei que você está com o Fábio Trindade. Fábio Trindade é a pessoa que esteve em contato com a Daniele Barreto nas últimas horas de vida dela. Então, Fábio Trindade é o advogado de defesa que estava chorando agora há pouco, é o homem que assumiu ontem a defesa da Daniele Barreto, é a última pessoa, uma das únicas pessoas, né, que viram presencialmente as últimas horas da Daniele Barreto com vida, assim como a nossa equipe de reportagem aqui da TV Atalaia, a equipe do repórter Marcos Couto que vocês acompanham. Últimos momentos de vida dela, Vinícius, foi na audiência de custódia. E aí, ela estava como? Ela não conseguia nem lembrar de fato o nome do filho? 11 dias, não foi, doutor? Internada, ela entrou no domingo. Mais uma vez, boa noite, Mariana. Olha, a gente tem acompanhado ao longo do dia, né, essas últimas horas de vida da Daniela, inclusive no próprio Fórum Gurmecino Bessa, por onde ela passou, né, para participar dessa audiência de custódia. Quem vai poder explicar um pouco melhor para a gente como é que estava o estado de saúde dela de momento é o próprio Fábio Trindade. Né? Fábio, você que há poucos instantes falava com a gente sobre essa saúde dela que já vinha bastante fragilizada, muito debilitada. Nessa audiência de custódia que aconteceu hoje, o que foi abordado e de que forma que ela reagia às perguntas em relação a Daniele com a juíza e tudo mais? Pronto. Vou tentar retratar, né, com detalhes, se assim puder, o que aconteceu, porque eu estou inconformado com tudo. Repare só, eu já estava no fórum, certo, quando eu fui comunicado da prisão, certo? O que é que eu estava fazendo no fórum? Eu estava na 5ª vara, ia ter uma audiência lá, e estava lá para despachar, e hoje de manhã eu despachei com o Dr. Rogério, o promotor, passei com ele quase em torno de 2 horas conversando exatamente, argumentando e demonstrando para ele toda a situação médica da Daniele, certo? E assim fui até a 5ª vara para poder ter uma audiência e despachar com a doutora Suzy, os 2 promotores, certo? Nesse momento que eu estava lá aguardando, fui comunicado pela delegada do cumprimento de mandado de prisão da Daniele dentro da clínica de repouso, sendo que ela estava em tratamento. Ela estava internada em tratamento. Ela não recebeu alta? Não tinha alta, inclusive nas petições que desde o dia de ontem, quando o ofício do STF foi colacionado aos autos, na mesma 1 minuto, salvo engano, 2 minutos depois que foi comunicado, eu juntei uma documentação informando que ela estava em tratamento e era um tratamento que não tinha tempo, por tempo indeterminado, assinado por uma equipe de multidisciplinar, certo? E, inclusive, disse na audiência hoje, quando renovei o pedido de prisão domiciliar, todas as mazelas que a Dani estava cometida e bem como foi observado lá na audiência. A Dani, na audiência, ela não falava, não conseguia verbalizar, não tinha cognição entre as perguntas e as palavras que ela respondia. A Dani achava que era o júri, inclusive,
ela disse em um determinado momento, eu vim para o meu júri, entendeu? Porque ela não estava bem, ela achava que ali era o júri dela hoje. Verdade que ela inclusive chegou a esquecer o nome do próprio filho? Esqueceu o nome do filho, esqueceu a idade do filho, esqueceu quantos filhos tinha, entendeu? E perguntou depois se o filho estava lá para aguardando ela, se era o júri. Então, assim, ela estava conversando, como eu disse a vocês da imprensa desde o momento, que eu não tinha essa conversa toda com Dani desde o momento que ela foi internada, entendeu? Porque ela estava em tratamento extremamente dopado. A Dani, no dia de hoje, do cumprimento de prisão, ela sofreu uma queda, ela estava acompanhada por familiares e amigas, certo? Que a todo momento a gente não podia deixar ela sozinha, porque foi uma recomendação do próprio dono e diretor do hospital, disse, olha, ela não pode ficar sozinha. Existe um risco de autoextermínio, que desde ontem eu falo desse risco, entendeu? E esse risco retratei, documentei nos autos, certo? Ainda que fosse uma documentação que não externasse um laudo do médico do Gumecim, da junta médica do tribunal, mas é uma situação que foi trazida pela defesa, a defesa tem voz, é uma situação que eu disse lá, se colocar a Daniele no presídio na condição que está, a unidade prisional e nenhuma outra unidade tem condição de receber um preso nessa condição que ela se encontra. Não disse, e disse lá na audiência, olha, não existe profissional médico que vá atender, dar continuidade a esse tratamento assim que ela chegar lá. Foi dito lá e colocado lá na decisão que ela seria atendida por um psiquiatra de urgência. A primeira coisa que eu cheguei aqui, junto com a família, foi perguntar, cadê o psiquiatra para atender ela? Fui informado que para ter esse atendimento, teria que agendar um sei lá qual setor para ver qual o dia que o psiquiatra vinha. Então, minha gente, o que foi que aconteceu? Aí eu jogo para a sociedade, o que foi que aconteceu? Sabia-se do problema de Daniele, sabia-se de toda a situação, e a sociedade, todo mundo sabe, inclusive o DESIP sabe, todos nós sabemos, que não existe estrutura nenhuma, né, nas unidades prisionais. Não me venham com a situação de que o preso, doente, ele tem um tratamento devido. Não, não é. A Daniela é um dos exemplos, e não é o único. Diversas outras pessoas, diversos outros presos estão sofrendo. A mesma situação de Dani, que hoje aconteceu, está sendo retratada no cárcere, porque a justiça sergipana é uma justiça que é acostumada ao cárcere, ela encarcera, não substitui, certo? Nós temos presos, muitos dos presos inocentes, nós temos presos doentes, e a Dani, hoje, retrata toda essa situação da população carcerária. Vejam, um simples psiquiatra, um simples acompanhamento, uma simples manutenção no internado. Inclusive eu disse lá no fórum, eu disse, pessoal, pela dignidade, a Dani não existe a possibilidade de fuga, ela estava monitorada, a Dani estava, além do monitoramento feito pelo CEMEP, por meio da tornozeleira eletrônica, a Dani também estava monitorada pela unidade de saúde onde ela estava, que o médico lá, muito responsável, não deixava nem ninguém entrar nem sair, sem que fosse extremamente revistado. Então, assim, não tinha nenhum risco de fuga, a aplicação da lei penal estaria ali. E como eu disse hoje, eu preciso dela restabilizada para que ela possa vir para a audiência. Isso que essa morte tem um culpado? Bom, o culpado, apontar o dedo, como foi apontado para a Dani, eu também não vou apontar. Certo? Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. O que eu estou aqui é para retratar fatos. E o fato, e aí eu deixo para vocês, enquanto sociedade, que estão julgando o Dani, certo? Deixo em suas mãos. O fato é o seguinte, e todos sabem, nas unidades prisionais não existe esse tratamento psiquiátrico, que foi dito que ela teria, e foi confirmado por mim hoje aqui, certo? Não existe esse tratamento diferenciado de saúde. O preso que estiver doente, ou ele se cura sozinho, ou ele reza para Deus para ser curado, ou tem a sorte, muitas vezes, de um médico estar ali, que por acaso poderia prestar aquele atendimento. Sorte. Nós temos aí população carcerária, Tobias Barreto, lotado, Copecam, lotado, presos que poderiam responder seus processos em liberdade monitorados, estão lá extremamente debilitados. Tivemos 4 mortes no Copecam. Aí eu lhe pergunto, a culpa é de Dani, que estaria respondendo ao processo?
A culpa é de Dani, que não poderia sequer dizer, eu quero fazer meu tratamento, como ela disse hoje na audiência. Ela falou, eu preciso de tratamento. Eu estou tomando diversos remédios. Remédios esses que estão me deixando debilitada. A Daniela estava arrancando os cabelos, a Daniela caiu, bateu a cabeça na pia. Isso foi retratado na cama, na pia, entendeu? Então, assim, uma mulher, certo, que se ela fez ou deixou de fazer, iríamos ainda apurar, certo? Ela merecia, certo, esse tratamento. Ela merecia, inclusive, o direito de ser condenada. O direito de ser condenada. Agora, o direito de ser decretada a sua morte, ela não teria. Muito obrigado. Eu volto já já com você, porque a gente tem o nosso compromisso comercial. A gente volta em instantes. Mariana. Vinícius, faça um favor para mim, enquanto eu falo aqui. Agradece imensamente ao Fábio pela sobriedade, pela firmeza e também pela sensibilidade que tem tratado esse caso. Eu vou te deixar uma pergunta com ele agora em relação ao cenário. Ele disse que ele não esteve no momento, que ele não encontrou a Daniele como ela estava. Mas o que ele ficou sabendo? Porque a gente teve informação de bastidor que no momento da chegada dela ao presídio foi muita agonia, muita zoada, muitas presas gritando. E aí no momento da morte em si, né? Ela teria sido incentivada por alguém? Ela estava sozinha? Qual a informação que ele tem? Estamos de volta, já vamos ao vivo, de volta com Vinícius Mecenas. Te deixei com a pergunta, né, Vinícius? Estamos de volta, Mariana, aqui diretamente do município de Nossa Senhora do Socorro, né? Na porta do presídio feminino, o Prefem, aqui com o Fábio Andrade. Há pouco, né, antes do break, você questionava em relação, Fábio, a Mariana nos deixou com a pergunta no que diz respeito a uma possível motivação, se alguém incentivou, né, a Daniele a fazer o que fez, se ela se encontrava sozinha naquela situação. Uma vez que você não viu a cena, né, em si, mas o que você ouviu, né, dos agentes daqui? E um outro adendo é que após a chegada dela, houve aí um grande tumulto, né, muitas detentas acabaram gritando, tipo em forma de comemoração, né, da chegada dela aqui no Prefem. De fato isso se confirma? Se confirma. Olha, ontem, né, não me lembro em qual emissora, em qual local, mas eu até levei para conhecimento da imprensa que a Dani tinha dito para mim o seguinte, que ela tinha receio, inclusive, de retornar para o presídio, porque ela já tinha recebido um recado que caso ela retornasse, ela ia ser interpelada aqui dentro, certo? Alguém faria um mal, alguém faria alguma coisa, e eu até disse, duvido muito que a unidade prisional venha permitir uma coisa como essa, certo? E assim, quando chegamos aqui, teve aquela algazarra pelo retorno dela, né? Que eu até agora não entendo o motivo de se tirar uma pessoa em tratamento para se colocar dentro de um local onde não tem tratamento. E essa carta teria vindo de onde, para quem? Então, essa informação foi feita diretamente para ela, através de familiares, entendeu? Que se caso ela retornasse, a situação dela não seria muito boa. Porque, como ela mesmo disse, na presença aqui, né, de familiares, né, ela retratou toda a insatisfação que ela teve, né, durante todo esse momento que ela respondeu esse processo. Ela motivou o que ela teria entendido como a condição sine qua non para que ela pudesse ter expedido esse novo mandado de prisão. Ela disse da sua incapacidade de não poder lutar contra isso. A família estava lá e ela nomeou, ela disse, eu acreditei em uma situação, eu apostei em situação, me orientaram dessa forma, fiz dessa forma e acabei sofrendo uma reprimenda muito maior. Então, assim, eu apostei tudo que eu tinha em uma situação e essa situação que eu apostei foi a situação que me trouxe de volta ao cárcere. Isso foi colocado nos autos do processo? Ela colocou hoje para a juíza, colocou hoje para a cunhada, colocou hoje para os 2 promotores e para todos que ali estavam. A cunhada está aqui, Jaqueline, ouviu toda a situação, todo mundo, e nos deparamos, né, desta forma, me preocupei, e aí foi quando dissemos lá, olhe, Dani, não se preocupe, você vai ter um tratamento, vou lutar ainda para comprovar que tudo que está aqui demonstrado é verdade. Pedi ainda um prazo, se vocês estão duvidando
do que eu estou falando, estão duvidando da documentação que está aqui amplamente, né, acostada aos autos. Me dê 24 horas que eu trago o restante que vocês precisarem. De lá eu saí, só vou lá ver Dani, acompanhar essa entrada e vou atrás da documentação. Foi isso que foi dito para os promotores e para a juíza. E assim eu fiz, entendeu? Fui atrás, já tinha entrado em contato com o médico, fomos atrás dos outros laudos, né? Já ligamos, mas antes de pegar essa documentação, viemos aqui saber dela. E nos deparamos com uma situação onde a cunhada aqui, dentro da unidade comigo, disse: não entregue um lençol para a Dani, que ela pode tirar a própria vida. Alertou, estava do meu lado. O que tinha dentro dessa cela? Lá é o quê? Uma cama, um banheiro? Não sabemos. Não sabemos o que é que tinha. Não sabemos se tinha outra pessoa. Não tivemos acesso nenhum. Sequer, oficialmente, tivemos a informação da morte dela. Entendeu? Estou sabendo da morte dela, como vocês estão sabendo, que eu estava aqui, por acaso, e estou sabendo. Oficialmente, ninguém da família sabe. Entendeu? O que foi que aconteceu. Estamos aqui enlutados, sem saber o que aconteceu aqui com a mulher. A mulher estava conversando com ela há poucos instantes. E a última palavra dela, agora puxando pela memória, a última palavra dela, quando acabou a audiência, ela questionou a magistrada. Me lembro, falou da seguinte forma: doutora, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou voltar para o hospital para ser internada. A magistrada disse: Daniele, a senhora vai para a unidade prisional, lá vai ter o tratamento adequado. A senhora vai lá para o presídio. Eu já estou determinando aqui na sentença que o psiquiatra já lhe atenda lá agora, para passar a medicação. Ela olhou para a juíza e disse: a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá é tirar minha vida. Ela disse isso. A primeira coisa eu vou tirar minha vida, e assim ela fez e cumpriu. Foi levado em consideração? Ninguém considerou nada. A Mariana também está querendo interagir com a gente. Mariana, fica à vontade. Vinícius, eu estou impactada com a fala dele, né? Uma tragédia anunciada. Deixa eu só explicar rapidamente o contexto, Vinícius, para te agradecer e repassar para ele, porque ele falou assim: eu não entendi a comemoração das presas, né, que estavam lá com o retorno da Daniele. Infelizmente, essa imagem repercutiu de uma forma péssima na sociedade, né? É a imagem em que a Daniele Barreto entra com 5 advogados, muito bem arrumada. E o que é que ficou o sentimento das presas? De que ela estava tendo um tratamento diferente. É essa imagem que vai aparecer aí agora na sua tela. Então, quando a Daniele chegou, todo mundo ficou com aquela sensação assim: justiça foi feita, ela vai voltar para o presídio, onde as outras envolvidas também estão. Quem são as outras envolvidas? Essa imagem que repercutiu mal para a sociedade, no sentido de a Daniele está solta e as outras estão presas. Quem é que está presa? Lá, quem está no presídio, que possivelmente fez parte dessa comemoração que se fala tanto? A Alvaci e a Adriágena, as duas que também vão aparecer agora na sua tela. A Alvaci, que na época da investigação foi apontada como a namorada da Daniele Barreto, e a Adriágena, que era a secretária da Daniele Barreto na clínica. Meu diretor, a gente separou a imagem das duas. Elas, nesse momento, estão no presídio. Então, a expectativa era grande da Daniele se encontrar com ela, com a Alvaci. E também com a Alvaci, que está aparecendo na sua tela, e também com a Adriágena, é a que vai aparecer agora. Porque as duas estavam, né? A defesa das duas já tinham entrado em contato com a gente falando o seguinte: por que as nossas clientes estão no presídio e por que a Daniele Barreto está solta, né? No sentido de cumprindo prisão domiciliar. Então foi esse sentimento que fez com que as presas, no momento em que ela chegou, comemorassem. Né? Mas eu acredito, pelo menos eu espero, que ninguém também imaginar que ela ia tirar a própria vida. Eu agradeço ao Vinícius Mecenas e ao Fábio Trindade pelos detalhes. A gente vai ao vivo agora com o Guilherme Maluf, que está com o repórter Ícaro Novaes. Agora vamos ao vivo com o repórter Ícaro Novaes. Boa noite, Ícaro.
Boa noite, Mariana, para você, boa noite para quem nos acompanha no Cidade Alerta. Mariana, é importante falar que essa entrevista com o advogado Guilherme Maluf, advogado que acompanha a família de Lael, que atua como assistente de acusação nesse caso, já estava prevista antes mesmo da confirmação da morte da Daniele hoje, para saber, para entender como, na condição de advogado da família de Lael, ele entendia esse retorno da Daniele para a prisão hoje. Mas os fatos mudaram, essa morte foi confirmada, e agora a gente pediu para que ele ainda assim falasse com a nossa equipe para entender como é que essa notícia ela chegou para a família de Lael, como é que essa notícia chegou para vocês que atuam como assistente de acusação desse caso. Boa noite, Guilherme. Bom, boa noite a todos os telespectadores. Foi uma notícia muito triste, né? Foi muito triste. Eu pude conversar com alguns familiares, né, do Lael, e assim, todos receberam essa notícia com muita tristeza. Não era esse o desfecho que a família pretendia, não era essa a expectativa de nenhum familiar, nem o desejo de nenhum dos familiares do José Lael Rodrigues. Na verdade, o que se buscava era justiça, né? A todo momento o que a família clamava era por justiça, era para que nós tivéssemos uma decisão de fato do Poder Judiciário reconhecendo a responsabilidade da Daniele. Então, esse não era o desfecho pretendido. Havia um posicionamento da acusação para que ela estivesse no presídio e não na clínica psiquiátrica como ela estava? Nós não nos posicionamos formalmente nos autos, mas defendíamos isso publicamente, inclusive, porque não houve a necessidade até de uma manifestação formal dentro dos autos, mas de fato sim, né? O interesse da família era que a prisão preventiva ela fosse restabelecida, até porque o próprio Guilherme, por exemplo, que foi um jovem que foi alvejado, ele temia muito pela vida dele, né? Ele tinha muito medo de permanecer na rua. Então, assim, a prisão da Daniele, de fato, era um alívio para os familiares, mas não esse desfecho, né? Esse desfecho realmente trágico, né? Uma história muito triste para toda a família, até porque existe um filho comum do casal que perdeu o seu pai em outubro do ano passado e agora perde a sua mãe, né? Maluf, a gente tem um processo em andamento e até para a gente explicar para o público que tem acompanhado esse caso, quais são os próximos passos desse processo agora com a confirmação da morte da Daniele? Bom, o processo ele vai tramitar normalmente, com exceção, né, da Daniele, obviamente, pelo seu falecimento. O Código Penal prevê a extinção da punibilidade pela morte, né? É uma das causas da extinção da punibilidade, existem outras, mas essa é uma das causas da extinção da punibilidade. Você não pode punir quem já morreu. Mas em relação aos outros 6 réus, o processo continua normalmente. Teremos as audiências, eles serão ouvidos e ao final do processo, caso se chegue à responsabilidade deles, o que eu defendo a todo momento, está muito bem comprovado dentro dos autos, eles serão, de fato, vamos dizer assim, punidos, né, pelo corpo dos jurados que irá votar. Agora, no início da noite, você teve a oportunidade de conversar com o filho de Lael. Qual foi o tom dessa conversa? Como é que foi esse diálogo? Então, foi muito triste, né? Eles estavam realmente chocados, né? Todos muito chocados com tudo que aconteceu, né? É uma notícia que impacta, né? Ela conviveu com eles durante muito tempo, né? Principalmente com o Guilherme, que morava junto com os dois. Então, é uma notícia difícil, né? Eles sentem essa notícia, de fato, todos estão muito tristes, né? Estão em choque, realmente. E é o que eu preciso repetir isso para que fique muito claro, né? Em nenhum momento a família pretendia um desfecho desse. Ninguém desejava uma vingança propriamente, o que se desejava mesmo era que a justiça fosse feita, né? Esse era o desfecho ideal para a família, era o reconhecimento da responsabilidade da Daniele e não a morte dela. Maluf, muito obrigado pelas informações. Portanto, Mariana, explicando também essa informação, o processo ele continua agora sem, claro, a Daniele participando dele, com a confirmação da morte dela, mas existem outros réus e agora o Maluf continua acompanhando também a família de Lael nesse caso, com essa nova esfera aí do processo jurídico. É com você aí no estúdio. Muito obrigada, Ícaro. Agradeço também ao Guilherme Maluf, agradecer a você a companhia. Mandar força, discernimento para todos os envolvidos, né, nesse caso, que de alguma forma foram impactados, amigos, familiares, pessoas que conheciam a médica.